Às vezes precisamos ordenar os registros de forma diferente. Vamos dar uma olhada nesses dados. Aqui temos uma lista de países, seus gastos em saúde per capita e a porcentagem do PIB. Todos esses dados foram tirados em 2020 pela OECD. Também temos aqui a população em milhões, também pela mesma fonte. Repare que os dados estão em ordem alfabética, mas vamos supor que eu queira ver quais são os 5 países que mais gastam com saúde per capita. Então eu teria que reordenar esses dados do maior para o menor. Isso a gente vai fazer com o sort values. Então eu vou criar uma nova variável, justamente para manter os dados originais. Países é igual a dados ponto sort values. E aqui, entre parênteses, eu vou colocar 2 informações. A primeira delas é qual é a coluna que eu quero ordenar. E a segunda informação é se é ascendente ou descendente. Então, a primeira informação eu vou colocar o by primeiro. Então, by igual, abro colchetes e coloco o nome da coluna. Então, aqui, gasto per capita. Depois dessa informação, coloco vírgula e coloco o meu segundo argumento, minha segunda informação, que é o ascending, igual a false. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente usa os dados booleanos no Pandas? Aqui eu estou falando para o Pandas que eu quero que ele faça a ordenação, eu quero que faça o sorting, só que ascendente é falso, ou seja, é descendente. Então, é o oposto do ascendente. Quando eu rodo aqui países, eu tenho agora os países ordenados por gasto per capita. Repara que o índice ficou bagunçado justamente porque ele mantém a ordem original, ele mantém o índice original. Eu poderia também pedir para ele me mostrar apenas os 5 primeiros registros. Aqui a gente não tem muitos países, mas imagina numa lista de mais de 150, 196 países, a gente não precisaria ver todos. Então, para ver os 5 primeiros, eu vou colocar ponto, head, e entre parênteses o número 5. Então aqui ele já só me traz, é como se eu filtrasse os 5 primeiros também. Posso pegar os 5 primeiros, posso pegar os 5 últimos. Então países, ao invés da cabeça, eu vou pegar a cauda, tail. Também os 5 ou os 3 últimos, por exemplo. Ele vai me mostrar aqui os 3 últimos. Você deve ter reparado que ele me mostra os 3 últimos e ele não me mostra mais os 5 primeiros. Isso porque a gente não está usando o display. Então, quando eu coloco o display, ele executa todas as linhas. Se pela correria ou até para economizar tempo, eu omito esse display, ele só vai executar as linhas sem o display, sem um outro comando, da última linha de todas as linhas do seu código. Então, quando eu dou Ctrl Enter, agora sim eu tenho as duas tabelas. Se por algum motivo você precisar reindexar ou renumerar essas linhas, você pode, vou voltar aqui um pouquinho, vou colocar aqui países, é igual, porque aqui eu posso modificar esse data frame que eu já estou mexendo, então eu não precisaria criar mais alguma cópia. Países, vai ser ele mesmo, ponto reset, underline, index. Isso daqui ele vai colocar dentro dessa variável o que tinha, né, o data frame que existia, só que ele vai zerar o índice. Então, quando eu rodo aqui, repare que eu tenho os 5 primeiros recomeçam a ser contados a partir do 0.